Olá, tudo bem com você? Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja comigo, com você nesse exato momento, dentro do nosso programa diário Pílula de Esperança. Tenho certeza que Deus irá falar com você nesse exato momento e você irá ter a certeza, a convicção que foi o assim diz o Senhor e não Felipe Oliver. Então pega a sua Bíblia, vamos dar continuidade na meditação, os tesouros de Davi. Hoje vamos ler Salmos capítulo 4, versículo 3 e uma frase específica, né? Sabeis, pois. O que quer dizer essa palavra sabeis, pois? Nós vamos entender o que Spurgeon compreendeu e interpretou sobre essa parte do versículo de Salmos capítulo 4, versículo 3, que diz assim: os tolos não aprenderão e, portanto, devem ouvir repentinamente a mesma coisa, especialmente quando é uma verdade tão amarga que deve ser ensinada a eles. A saber que os piedosos são escolhidos de Deus e são por graça distintivas, separados entre os homens. A eleição é uma doutrina que o homem não renovados não pode suportar. Não obstante, é uma verdade gloriosa e bem atestada, e que deve confortar o crente tentado. A eleição é a garantia da salvação, completa e um argumento para o sucesso no trono da graça. Aquele que nos escolheu para si, quem nos escolheu para si, a Bíblia diz que foi o próprio Deus, certamente ouvirá a nossa oração. Olha só, aleluia. Os eleitos do Senhor não serão condenados. Você não vai ser condenado se você estiver na classe, no movimento dos eleitos do Senhor. A pergunta é: você está na classe dos eleitos do Senhor? Nem seu clamor será ignorado. Aleluia. Nenhuma oração, nenhum clamor, nenhuma súplica vai ser ignorada. Deus irá solucionar e responder as nossas orações, os nossos clamores e as nossas súplicas. Você crê nisso? Diga amém. Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Aquilo que Deus ouviu através da nossa oração vai se cumprir na nossa vida. Agora não sabemos quando, mas se nós tivermos fé, se nós crer na palavra de Deus e Ele confirmou no nosso coração, é só aguardar com paciência no Senhor, porque vai se cumprir na nossa vida. Amém? Davi foi rei por decreto divino e nós somos o povo do Senhor da mesma maneira. Digamos aos nossos inimigos na cara deles que lutam contra Deus e contra o destino, e quando se esforçam para derrubar nossas almas, ó amado, quando você está de joelho, o fato de você ser separado como tesouro peculiar de Deus deve dar-lhe coragem e inspirá-lo com fervor e fé. Não deve Deus vingar seu próprio eleito, que clamam de dia e de noite contra Ele? Visto que Ele escolheu nos amar, não pode deixar de escolher nos ouvir. Ele jamais irá deixar de nos ouvir. Basta nós clamar, basta nós entender e compreender que o mais Ele irá fazer na nossa vida. Amém? Curva sua fronte, vamos falar com Deus? Meu Deus, meu Pai que está nos céus. Sabeis, pois, que o Senhor nos ouve quando clamamos, quando oramos e quando dialogamos com o Senhor. Nos ajude no processo rumo ao céu. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Onde você colocar as suas mãos, vai prosperar para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? E se Deus já chamou você, já sinalizou para você, já mostrou para você que você deve ajudar o projeto CT Treinamento, treinando pessoas para a eternidade, a chave Pix está aqui. Não importa a quantia, o que importa é que você tenha consciência e gere uma ciência na arte de doar para esse projeto, para que nós possamos ganhar almas para Cristo Jesus, tá bom? Conto com a sua ajuda, conto com a sua contribuição, com a sua oferta aqui na chave Pix. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.